Boa noite a todos e a todas. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez para esse evento de Global Perspectives, que é uma série de eventos para falar sobre temas importantes em nossa vida hoje em dia, globalmente. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é o rompimento da barragem em Brumadinho, que aconteceu em 2019, que é um dos maiores acidentes de trabalho no Brasil, e um dos maiores desastres industriais do século. Então, meu nome é Annie Gibson e eu sou a professora da Tulane dos estudos latino-americanos e encargado dos programas de intercâmbio da Tulane. E esse evento eu faço com a minha colega Silvia Lourenço, que também vem do Partido Middlebury. É uma parceria de Tulane e Middlebury. Eu vou passar a palavra para a Silvia para falar oi. Bom, boa noite. Aqui, no caso, já é boa noite, aqui já é 7 da noite, né, em Belo Horizonte. Agradecer de novo a parceria com a Tulane, com a ANE, Escritório de Relações Internacionais, de International Office, né? Eu sou a diretora de Middlebury School em Brasil. Aqui a gente tem um programa aqui em Belo Horizonte, onde eu e Márcia estamos. Um em Niterói, em Florianópolis, e a Márcia é uma amiga muito antiga, assim, a gente se conhece há muitos anos, tem muitos anos de parceria, de trabalho. Eu fico muito feliz por ela ter aceito esse convite para estar aqui, porque eu conheço o trabalho dela, né, como jornalista, como professora, e me dá muita satisfação estar partilhando essa mesa aqui, nesse tema que é um tema tão difícil e tão importante, né? Então, a Márcia é uma das nossas parceiras de estágio. Parte do que ela vai apresentar hoje é também parte do trabalho que estudantes podem fazer quando eles vêm trabalhar aqui no Brasil, eles vêm estudar aqui no Brasil, fazer estágio nessa área de comunicação e meio ambiente. Márcia, muito obrigada, Anne, muito obrigada, Giovana, a todos e todas que estão aqui, e que seja uma noite de um debate, de uma discussão bacana sobre esse tema que é tão, ainda muito emotivo para a gente. Como somos Boa noite, todo mundo. Grande, vamos... Desculpa, Giovanni, eu queria só dizer, como somos um grupo grande, quando vocês tiverem perguntas, por favor, colocam suas perguntas no chat, vamos estar moderando o chat. Se tiver alguém que não fala português, if someone in this group doesn't speak Portuguese or has difficulty following in Portuguese, please let me know and I can help you with translation. Thanks so much. We'll be moderating the time, and now I'm going to turn the word over to Giovanni. Eu passo para Giovanni agora. Boa noite, todo mundo. Sou aluno do programa de doutorado aqui na Tulane. Faço o curso de estudos latino-americanos e é o meu primeiro ano. Estou aqui para poder auxiliar na questão do chat, como a professora Annie Gibson falou, e vou apresentar para vocês uma breve biografia da nossa palestrante de hoje. Márcia Maria Cruz é doutora em Ciências Políticas e mestre em Comunicação Social pela UFMG. Jornalista, é repórter do jornal Estado de Minas, coordenou o curso de jornalismo na UNA e licenciou-se sobre o mesmo tema, ou lecionou sobre o mesmo tema na PUC Minas e na Faculdade de Promove. Atuou em organizações não governamentais com questões relacionadas à comunicação e movimentos sociais, com ênfase em questões atenientes aos temas mídia, criança e adolescente, direitos humanos e favelas. É autora do livro Morro do Papagaio, que faz parte da coleção BH, A Cidade de Cada Um. Com vocês, a nossa palestrante Márcia Maria. Obrigada, Giovanni, pela apresentação. Boa noite. Boa noite, Silvia. Agradeço o convite. Boa noite, Annie. É uma satisfação, né, poder falar para a Middlebury School em Brasil e para a Universidade de Tulane. Eu fico feliz em poder compartilhar um pouco, né, dessa experiência da cobertura jornalística do rompimento de uma barragem aqui em Minas Gerais, né, que é um terceiro estado do Brasil.
e falar um pouco de como foi esse desafio, né? Eu tenho uma pequena apresentação aqui, só para a gente orientar a fala. Vou colocar aqui só um minutinho. Não, acho que eu não vou colocar, não, porque eu não estou localizando, senão eu perco o tempo. Mas eu queria começar dizendo o seguinte: nós estamos em Minas Gerais, e esse nome, Minas Gerais, o nome do nosso estado, ele já indica um pouco da vocação do estado do ponto de vista das atividades econômicas. Minas Gerais, ele é o estado que desde o século XVII ele tem sido colonizado a partir da sua riqueza mineral, né? Então, assim, a gente teve diferentes ciclos, né, de exploração de minerais aqui em Minas, né? E então é fundamental a gente entender isso, porque quando a gente fala, né, da maior tragédia socioambiental do Brasil, a gente está se referindo a Brumadinho, mas talvez a maior tragédia socioambiental do Brasil se refira a uma forma a uma forma histórica, né, de exploração do minério no estado, que muitas vezes desconsidera as questões ambientais e, em grande medida, desconsidera as questões humanas também, né? Então, o rompimento da barragem, né, da mina 1 do córrego do Feijão, em Brumadinho, foi em 25 de janeiro de 2019. Já temos 2 anos desse rompimento, mas ele indica também uma forma de atividade econômica que é histórica, né, no nosso estado, né, que são séculos e séculos de exploração da mineração em Minas, né? Então, o que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, né, quando rompeu a barragem da Vale em um distrito de Mariana, poderia ser, assim, quando a gente fala do ponto de vista da notícia, a notícia é algo inesperado, né? É algo que irrompe e que faz uma ruptura, né? Assim, na ordem normal dos acontecimentos, né? A gente pode dizer, no entanto, que o rompimento era algo esperado, né? Por que eu digo isso, né? Era uma tragédia anunciada. Porque anos anteriores, né, a gente já tinha visto uma tragédia semelhante, que foi o rompimento da barragem em Mariana, né, da barragem da Samarco e da Vale em Mariana, né? Todas as duas são barragens de um sistema de exploração de minério, né? Vale dizer que o Brasil, né, na produção de minério, Minas Gerais ela ocupa o lugar de destaque, é o principal estado minerador do país, né? A gente responde por 47% da mineração do total, né, dessa atividade econômica no Brasil. Então, quando a barragem rompeu em Brumadinho, era um acontecimento que não deveria ter ocorrido, né? Porque a gente já tinha tido uma experiência bastante semelhante, com uma forma de produção e de exploração de minério bastante semelhante em Mariana. Então, em tese, depois de uma tragédia como se observou aqui no estado, em Mariana, né, que foi no dia 5 de novembro de 2015, né, quando a barragem de Mariana rompeu, e com todos os acontecimentos que se sucederam, esperava-se que Minas Gerais tivesse tido um avanço, né, do ponto de vista do gerenciamento desse processo de mineração. Mas não foi o que nós observamos, né, porque a tragédia em Brumadinho ela foi muito maior do que Mariana no aspecto humano, né? Em Mariana, nós tivemos, obviamente, a perda de vidas de uma pessoa, né? Se fosse uma pessoa que tivesse morrido em função de um rompimento de uma barragem, isso já é algo bastante preocupante e trágico, mas a gente
teve em Brumadinho um número muito maior de pessoas que morreram, vitimadas, né, com essa lama de rejeitos que foi liberada com o rompimento da barragem, comparado a Mariana, né? Em Mariana, nós tivemos 19 pessoas que morreram. Em Brumadinho, nós tivemos 270 pessoas que morreram, e os corpos já foram localizados. E nós temos hoje 11 pessoas que ainda estão, que as famílias não têm qualquer referência, não têm qualquer notícia sobre elas. Estou dando esse panorama geral, né, para falar sobre esse processo, para que vocês possam ter uma dimensão da complexidade que é uma cobertura jornalística de uma tragédia desse tamanho, né? Quando você vai falar, né, quando você tem que fazer uma cobertura jornalística de um rompimento de barragem, você envolve uma equipe de jornalistas muito grande, né? É necessário um grupo de profissionais para dar conta de falar sobre todos os aspectos dessa tragédia, né? Porque a gente tem aspectos humanos, como eu disse, né? A gente vai falar das pessoas que foram mortas, e isso é a coisa talvez mais devastadora e mais difícil para o jornalista nessa cobertura, que é acompanhar esse processo, né, de resgate e de comunicação, digamos assim, das pessoas que fazem esse salvamento às respectivas famílias, né, do que aconteceu, e é o jornalista que dá essa informação em primeira mão, né? Então, é algo muito difícil do ponto de vista ético, é algo muito pesado, né? Porque quando você chega numa cidade, né, como Brumadinho, você vai para um distrito onde ocorreu o rompimento. O distrito é um povoado um pouco menor, né? Assim, que as pessoas todas se conhecem naquele lugar. E o campo de futebol, que era um espaço de lazer daquelas pessoas, se torna um espaço onde os bombeiros que fazem o salvamento deixam os corpos, né? Você vê aquela quantidade de corpos chegando, é uma imagem muito difícil e é uma imagem muito pesada. E esse é o trabalho de jornalista, né? Nesse momento, noticiar e falar para as pessoas, tanto para aquelas famílias que estão ansiosas por notícia, como para outras pessoas também sobre o que está acontecendo. Então, é necessário que o jornalista ele possa noticiar esse momento, e tem outros aspectos, né, ligados à tragédia, que o jornalista precisa levar ao leitor uma compreensão e um entendimento sobre esses aspectos. Então, é preciso dizer, por exemplo, por que, ou se não dizer a razão, tentar buscar uma resposta para essa pergunta. Por que essa barragem se rompeu, né? Não havia uma fiscalização, né? Nós estamos falando de uma das maiores mineradoras do mundo, né? Uma empresa multinacional. Como que uma empresa como a Vale pode permitir ou deixar que um acidente dessa dimensão possa acontecer, né? Então, nesse momento, você precisa também levar às pessoas uma informação para que elas possam entender, por exemplo, como que era aquela barragem e por que aquela forma de minerar, né, aquele modelo de mineração, é um modelo que traz tantos riscos, né, para o meio ambiente, para as pessoas, para as comunidades locais, né? Você precisa falar também do ponto de vista jurídico, né? Qual tipo de assistência essas famílias estão recebendo, como que as empresas estão ou não dando apoio a essas pessoas. É necessário também você falar de que maneira, né, assim, muitas pessoas que têm interesse, né, em dar algum tipo de assessoria, em ajudar, como que essa ajuda pode chegar até essa comunidade. Enfim, o trabalho do jornalista é um trabalho
bastante complexo, né? E diante da complexidade de falar sobre esse evento, que é um evento de grande magnitude, que tem vários aspectos que precisam ser elucidados, você ainda, pela própria característica do jornalismo, né, você tem que preocupar também com o aspecto técnico, né? O jornalista ele faz uma mediação ali, né, dessa informação. Então, você vai estar lidando sempre com vários dispositivos, né? Então, você tem ali que captar o som, a imagem, né? Você tem que transmitir esse som e essa imagem, e isso é algo que tem uma certa complexidade, por exemplo, tanto no caso em Brumadinho, né, que era um distrito, nesses lugares, às vezes, você tem um sinal de internet que é muito ruim, que é muito difícil para que você consiga transmitir essa informação. São locais de difícil acesso, né? É difícil você chegar até onde foi o local do rompimento. E, inclusive, os bombeiros também, de certa forma, impedem essa aproximação, né? Assim, até pelos riscos que representam você estar naquele lugar, naquele momento, né? E aí, diante disso tudo, você está lidando, né? O que eu acho que é o maior desafio assim do jornalista é que você está contando história de pessoas, né? Você está falando de vidas, né? Você não está falando de números, né? Você tem que trazer a narrativa, né, e demonstrar para o seu leitor sobre o que você está falando, né? E é muito difícil, gente. Vou dizer para vocês que foi das minhas experiências mais difíceis. Por exemplo, você entrevistar uma mãe, né, que a gente fez entrevistas com várias familiares que perderam, né, os filhos, mas essa em especial, eu sempre falo, porque ela perdeu o filho, a filha, a nora, que era casada com o filho, que estava grávida do primeiro bebê, e o ex-marido, né? Então, e uma co-cunhada. Ela perdeu 5 pessoas da família dela nesse rompimento, né? Eram pessoas que eram de São Paulo e que foram para a região, para uma pousada em Brumadinho, que era próxima da barragem, porque eles tinham ido visitar o Inhotim, que é um museu de arte contemporânea de Minas Gerais, um museu bastante conhecido, né, por ser considerado o maior museu de arte contemporânea em área aberta, me parece que da América Latina, né? Quer dizer, uma família que veio para ter um momento de lazer e acontece isso, né? E aí, de repente, todo mundo, de repente, né, assim, com coisas de segundos, essa família está completamente destruída, né? Completamente devastada. E foram várias, né, histórias que a gente, como jornalista, a gente tem que acompanhar, né? Tem que falar com as pessoas. E é algo bastante delicado, né? Porque é difícil fazer essa abordagem, né? E a gente tem que estar sempre atento também para que essa cobertura ela não se torne sensacionalista, né? Ou para que a gente não explore o aspecto sentimental, né? De uma forma, ou melhor, dizendo de uma maneira mais apropriada, né? Que a cobertura ela não seja pautada só pelo aspecto emocional, né? Ou sentimental, né? Que a gente não carregue na mão nesse aspecto, né? Que a cobertura tenha também uma função cidadã, digamos assim, né? Nós, como jornalistas, naquele momento, somos nós que vamos interpelar as autoridades, né? O prefeito, o governador, o presidente daquela empresa, para saber o que poderia ter sido feito para que essa tragédia não ocorresse, né? O licenciamento estava correto,
né? A Vale fez a manutenção, né, da barragem da forma correta. Enfim, é um trabalho para quem é jornalista de uma grande intensidade, né? Exige muito da gente, assim, de todos os aspectos, do aspecto emocional, do aspecto técnico, né? De ter um apuro na informação, de trazer a informação de maneira correta, a linguagem adequada, né? Do aspecto ético, né? De saber como que você vai conduzir essa cobertura de maneira a contribuir, né, para que outras tragédias como essas não ocorram. E eu acho que eu já passei dos meus 10 minutos, né? Eu continuo falando, né? Eu espero as perguntas e agradeço, né, a oportunidade de falar sobre essa cobertura e estou à disposição para as perguntas. Você quer mencionar, a professora Márcia, a sua experiência com o projeto Vozes de Brumadinho? Sim, o Vozes de Brumadinho foi um especial multimídia que nós fizemos quando completou um mês da tragédia, né? Então, assim, o rompimento foi no dia 25 de janeiro de 2019, quando a ideia era que no dia 25 de fevereiro a gente pudesse apresentar esse especial. Então, nós retornamos, né? Porque, só explicar. O jornal que eu trabalho, que é o Estado de Minas, a sede é em Belo Horizonte, que é a capital de Minas. E o rompimento da barragem foi numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, né, que fica mais ou menos 1 hora de BH. Então, assim, no momento, no calor do acontecimento, né, a gente ficava lá em Brumadinho, né, às vezes semanas. Mas depois, né, com o passar do tempo, a gente retorna a BH, então nós voltamos para fazer as entrevistas depois de um mês, assim, né, digamos, do acontecido. E aí nós falamos com várias pessoas, né, com pessoas que perderam entes queridos, né? Foi o segundo especial que a gente fez, que era algo que a gente nunca imaginava que a gente faria, né? Porque nós fizemos no jornal o Vozes de Mariana. Esse Vozes de Mariana foi inspirado num livro que ganhou o Nobel de Literatura, que chama Vozes de Chernobyl, de uma escritora bielorrussa, que ela fez uma reconstituição da tragédia de Chernobyl a partir das pessoas que tiveram, né, alguma perda, né, assim, perda de vida, perda de outros bens materiais. E aí, pensando nisso, quando ocorreu o desastre em Mariana, a gente, inspirado nesse livro, né, a gente propôs fazer o Vozes de Mariana, que era as pessoas em primeira pessoa, né, contando o que aconteceu, o momento, né, da tragédia e falando também de aspectos da memória, né, porque uma das coisas importantes que a gente percebeu nessa cobertura, que um dos maiores danos, né, depois da perda da vida das pessoas, né, que obviamente é o maior de todos os danos, depois disso o maior dano é a perda da memória, né, porque muitas vezes a lama ela soterra toda a história daquela pessoa, né? No caso de Mariana, ela encobriu todo o distrito, né, de Bento Rodrigues, as casas, as pessoas perderam tudo, né? Documento, objetos de valores afetivos, né? Às vezes uma Bíblia que foi dada para a pessoa pela mãe, né? Enfim. Então, o Vozes, a ideia era que as pessoas pudessem, em primeira pessoa, falar, né, desse ocorrido, né, assim, do que representou para elas. E aí a gente fez em Mariana, e imagina, né, a tragédia de Mariana foi considerada a maior tragédia ambiental do Brasil, né? Ela contaminou toda a bacia do
Ai, gente, qual rio agora? Fugiu da cabeça. Do Rio Doce, né? Toda a bacia do Rio Doce chegou até o mar, né? No Espírito Santo. Enfim, matando peixes, né? Matando o rio, matou mesmo o rio, né? O rio morreu. Depois disso, a gente imaginou que nunca aconteceria algo maior do que Mariana, né? Porque era algo tão absurdo, né? E tão inacreditável que a gente pensava que isso não fosse ocorrer de novo, né? E aí vem Brumadinho e ocorre de uma maneira muito pior, né? Porque além de todos os danos ambientais, né? Como ocorreu em Mariana, tem um saldo de vidas, uma perda de vidas, na verdade, não é um saldo, né? É uma perda de vidas muito maior, né? Se a gente for contar entre as pessoas mortas localizadas e as desaparecidas, são 281 pessoas, né, mortas. E aí a gente faz o Vozes de Brumadinho para que essas pessoas, né, parentes, possam contar um pouco, né, dessa experiência. E é um relato, né, um testemunho muito intenso, assim. Eu, inclusive, passei o link dessas reportagens, né, para a Silvia, eu acho que depois ela pode compartilhar para quem tiver interesse. É um trabalho multimídia, então a gente fez para tanto o vídeo, né, assim, os depoimentos em vídeo, como a gente fez para a internet, fizemos para o jornal impresso também. E aí nós ouvimos personagens, né, desse processo, né? Então, os bombeiros, né? Por exemplo, uma das entrevistadas é a Major Carla. Quando teve o rompimento da barragem, ela foi a primeira bombeira a chegar no local. Ela era a piloto do helicóptero que chegou em Brumadinho e fez o primeiro resgate, né? É uma imagem que ficou. A gente costuma dizer que o 25 de janeiro é para nós o que o 11 de setembro é para o mundo, sabe? Porque são imagens que não nunca seriam apagadas, assim, de uma força enorme, né? Então, a imagem do primeiro momento do rompimento que a gente tem é da Major Carla, uma mulher pilotando um helicóptero, que ela chega naquele mar de lama que se tornou, né, o Brumadinho, e ela tem que manobrar o helicóptero para resgatar uma mulher que estava na lama, naqueles rejeitos ali, naquele mar de lama, né? Então, a imagem é ela descendo o helicóptero, fazendo a manobra, e um voluntário, Jefferson, ajudando os bombeiros resgatarem uma mulher, né? A Thalita, o nome dela, resgatar a Thalita. E essa imagem é muito forte, né? Então a gente falou com a Major Carla no Vozes para que ela pudesse contar como foi esse momento. E nós falamos com o Jefferson, né? Que é uma outra história incrível também, né? Porque ele estava procurando a irmã dele, né? Quando teve o rompimento, ele foi para lá procurar a irmã dele, porque ele sabia que ela estava na região. E aí, quando ele viu aquela situação, ele se prontificou a ser voluntário e iniciou o processo de salvamento das pessoas, né? Então, ele ajudou a salvar muitas pessoas. E depois, né, assim, ele ficou sabendo que a irmã dele morreu, né? Assim, ela estava entre uma dessas vítimas. Enfim, o Vozes, a gente tem uma escuta, né, para essas pessoas, assim, né, para que elas possam falar desse momento que é um momento de muita tristeza, né? E a gente ficava assim até pensando, né? Nossa, como que vai ser você fazer a pessoa relembrar tudo isso, né? Mas acaba que também é um momento de, não sei se a palavra é catarse, mas é um momento importante para aquelas pessoas, porque elas vão elaborar aquela perda, né? E é um momento de memória, assim, sabe? Das pessoas falarem desses entes, né?
queridos, né? De momentos que eles viveram com essas pessoas, de momentos que eles estavam juntos, né? Então, esses dois materiais jornalísticos, né? O Vozes de Mariana e depois o Vozes de Brumadinho, se tornaram uma espécie de documento, né? Um documento, porque é um produto jornalístico atemporal, né? Não é só daquele momento, né? Ele conta de uma tragédia sem precedentes, assim, no nosso estado, no Brasil e acho que no mundo. I have a question that has come in from one of our English speakers on the line. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer em inglês e também em português. In the US, there are two kinds of tragedy. One, everyone agrees it's tragic and should not happen. Or two, it is tragic, but people ignore it because it is a small place or happened to poor people, or people in the mainstream news don't care about it. Which is it in Brazil? Então, nos Estados Unidos, normalmente temos dois tipos de tragédias. Um é uma tragédia que todo mundo no país está de acordo, que é uma tragédia e que não deveria ter acontecido. E dois é uma tragédia mas é ignorado pelo país inteiro, porque aconteceu a pessoas pobres ou em uma região que as pessoas não pensam que deve ser parte do jornal global. Como você vê isso no Brumadinho? Foi algo que todo o país do Brasil ouviu falar e queria saber, ou era uma coisa onde as pessoas se marginalizaram um pouquinho? Obrigada pela pergunta, eu acho uma excelente pergunta, né? Porque, de fato, né, a forma como as tragédias, infelizmente, elas estão muito relacionadas a esse aspecto, né, que foi pontuado na pergunta, né? Quando a tragédia atinge pessoas pobres, ou eu vou até fazer um complemento aqui no Brasil, né, pessoas pobres e negras, né, ou pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade, ela comove menos, né, digamos assim. E aí tem uma... I'm going to translate directly so that I don't have to write it. She said that, thank you for the question. And it is true that oftentimes we see amongst marginalized communities and poor communities, and especially she will add poor Black communities, that they do not receive as much coverage as they should. Então, é importante a gente fazer uma comparação entre Mariana e Brumadinho, porque quando a gente fala de Mariana, as pessoas que morreram são pessoas que moravam em distritos em Mariana, comunidades pobres, e na maioria delas de pessoas negras. And it's important for us to compare what happened in Mariana and what happened in Brumadinho, because in Mariana, the majority of the people who died were from districts that were poor districts, and also majority Afro-Brazilian districts. E um grande questionamento, né, dos atingidos por esse desastre em Mariana é que eles foram esquecidos com o passar do tempo. And so many of these people were forgotten about over time. E quando a gente fala em Brumadinho, esse quadro se modifica porque atingiu trabalhadores da Vale de todos os níveis hierárquicos, né? Então a gente está falando desde um operador de máquina até um engenheiro, né? um gerente da empresa, como também atingiu pessoas nas pousadas na região de Brumadinho, que é uma região turística. Então, por exemplo, essa família de São Paulo mesmo é uma família rica, né, assim, que morava na Avenida Paulista, que estava lá. Então, é uma família que mora em São Paulo, né, assim, que estava visitando
Brumadinho, né, de um poder aquisitivo maior, né, digamos assim, do que as pessoas dos distritos, né? Então, a gente pode falar que atingiu pessoas de diferentes classes sociais e diferentes etnias em Brumadinho. In the case of Brumadinho, what you see is that all different people were affected, from the people that were working the machines to the engineers that worked for Vale, and to the area surrounding Brumadinho, which is a tourist zone. So, for example, the story that she told about the family who lost all 5 members of their family who were visiting the museum, they had come from Sao Paulo and were staying at a hotel in town. They had come to see a museum, and so it's an example of how, you know, everyone, all different classes, social classes, were affected by this tragedy. Então, nesse sentido, talvez algumas histórias, né, de alguns personagens tenham ganhado mais visibilidade do que outros, né, e tenham recebido talvez uma atenção maior do que outras, né? So you do see em Brumadinho that some of these victims of the tragedy, some of them may receive more media coverage than others, based on social class and things like that. Então, agora, as 2 tragédias tiveram uma cobertura muito grande da mídia no Brasil e da mídia internacional também, porque, de fato, a implicação, né, do rompimento de barragens é algo noticioso de interesse internacional, digamos assim. But she would say that both of these tragedies, both Mariana and Brumadinho, received media coverage both within Brazil and internationally because they are of great environmental significance and in terms of human life. Tem uma colega jornalista que está assistindo, Jéssica de Almeida, e ela está falando que, de fato, existem tragédias choráveis e tragédias não choráveis. E ela também participou dessa cobertura, né, de Brumadinho. There's another journalist on the line who brings up the expression in Portuguese to go with Dr. Adderley's question, and in Portuguese you say existem tragédias choráveis e tragédias não choráveis. So tragedies that you cry over and tragedies that you don't cry over, which it comes to the same point that of Dr. Adderley's question. A professora Silvia postou uma pergunta aqui perguntando sobre as pessoas que foram afetadas no dia da tragédia com o mesmo impacto. Mas como você avalia o impacto para as pessoas 2 anos após a tragédia? Silvia, obrigada pela pergunta. Porque eu entendo que o que você disse, que todas as pessoas elas foram impactadas, até a família que estava, né, de São Paulo que estava aqui, mas aí tem uma diferença entre impacto na hora, né, porque as pessoas elas podem estar todas no mesmo lugar e ter um impacto da tragédia no momento da tragédia e um impacto que vem depois, que aí eu acho que talvez se pudesse falar um pouco sobre essa diferença, porque aí tem uma relação de diferença, né, desse impacto que é gerado 2 anos depois, como as pessoas podem experimentar uma tragédia como essa. Sim. A gente pode falar eu acho que tem vários impactos, né, Silvia, que a gente pode dizer. Então, por exemplo, eu fico sempre pensando nas 11 famílias que ainda não encontraram os familiares até hoje, né, depois de 2 anos, né, imagina que são quase 360 dias, quase 800 dias, de todos os dias você dormir e acordar sem saber
né, ou sem conseguir ter notícia concreta de uma pessoa que saiu da sua casa, despediu e foi trabalhar, né, em muitos casos. Então, isso é uma dor constante e permanente, porque a família não pode viver o luto, ela não passa pelo luto porque ela não encontrou ainda o familiar, né? Então, isso é de uma dor incomensurável. Então, todo dia 25 de janeiro, todo dia 25 do mês, né, todos os dias 25 de cada mês do ano, no horário que aconteceu a tragédia, as famílias se reúnem na entrada de Brumadinho e fazem um ato, né, para demonstrar isso. E todas as vezes que eu fui cobrir esse ato, eu imaginava, assim, depois de um tempo, eu imaginava que eu não fosse me emocionar, assim, né, não fosse ter aquele impacto como eu tive no dia 25 de janeiro de 2019, mas todos os dias 25 que eu fui nesse lugar, eu fiquei bastante emocionada, porque a dor das pessoas e das famílias continua, né? Você tem o impacto das comunidades, né? Que elas perdem tudo, assim, do ponto de vista econômico, né? A gente entrevistou famílias, por exemplo, que eles tinham horta, né? Eles plantavam horta e eles sobreviviam com a venda dessas hortas, dessas verduras. Você quer traduzir, Anne, para não ficar muito extenso? Eu estou traduzindo no chat, então pode continuar. Tá bom. Então, assim, essa família ela tem uma horta, né? E ela sobrevivia, assim, o sustento dessa família era a partir da venda dessas hortaliças, ela vai ficar para sempre, assim, né? Isso tem um impacto na vida dela muito grande, assim, porque ela perde a principal fonte de renda, né? E aí a gente tem várias outras famílias que tinham atividades, que perderam as atividades e que isso impactou na vida deles. E a gente tem outros tipos de impacto também, por exemplo, como o rejeito de lama ele segue pelo curso de um rio, né, por uma bacia hidrográfica, você tem prejuízos para as comunidades, né, ao longo do rio, né? Então, assim, você tem prejuízo tanto do ponto de vista de água, né, que as pessoas deixam de ter água, às vezes água potável para beber, né? A questão da pesca, né, fica completamente comprometida, né, porque o rio, em alguns casos, ele de fato morre, né, os peixes morrem todos e o rio morre mesmo. O que acontece de fato é a morte do rio. Então, você tem comunidades ribeirinhas, né? Então, você tem entre essas pessoas, por exemplo, em Brumadinho, você tem comunidades indígenas, né, que viviam ao longo do curso do rio, né? No caso de Mariana, você tinha comunidades dos Krenak, que tem o rio como uma divindade, né? O Vatu. Então, todo o aspecto da vida dessas pessoas está relacionada ao Vatu, né? Dos indígenas do rio. Se o rio morre, de alguma forma você está também, como que eu posso dizer? Você está matando um jeito de vida, um modo de vida, né? Você tem comunidades quilombolas atingidas, né? Você tem pessoas... E são muitos os impactos, né? Porque depois tem muitas famílias que têm impactos psicológicos, né? Mesmo depois que recupera as casas, as pessoas não conseguem mais ter uma vida normal, né? Aquela imagem, o que aconteceu, é um impacto de uma dimensão tão grande, né? Então, assim, você tem casos de depressão, que desenvolve outros problemas nas pessoas que sofreram que sofreram com essa tragédia, né? As famílias que perderam os entes queridos é um sofrimento que eu acho que é para a vida toda, né? Assim, que nada recupera. E tem ainda uma luta das pessoas para que elas possam ser dignamente ou minimamente indenizadas pela Vale pelo que elas sofreram, né? Então são muitos os impactos, né? São muitos, assim, é até difícil listar, assim. E tem impacto para o Estado, tem impacto em tudo, né? Assim, a própria cidade de Brumadinho mesmo, ela perde, né, do ponto de vista
econômico, né? O turismo ficou fechado por muito tempo, que era uma das fontes de geração, né, de recursos para a cidade e tal. Então, vamos partir para a nossa última pergunta. A professora Silvia pediu para você dar uma explicação, se você tiver conhecimento sobre isso, do acordo que a Vale fez com o governo de Minas Gerais para poder indenizar as famílias. É porque, na verdade, assim, você tem vários níveis de negociação, né? Assim, tanto as famílias elas entram de uma forma individual, né, contra a Vale por esse processo de indenização, como você também tem processos que são coletivos que pedem essas indenizações e tem esses processos de negociação também entre o Estado e a própria Vale, né? Assim, e eu tenho até uma das matérias que eu mandei o link, fala exatamente dessa questão, né? Assim, dos valores, né? Que é um dos mais altos em termos de multas que a empresa pagou. E muitas vezes o Estado ele utiliza esse recurso, né? Por exemplo, em vários momentos, né? Esse acordo de valores de multas, né, que a Vale devia e tal, por esse crime ambiental ao Estado, né, esse recurso, ele, nesse momento agora, né, ele veio, em grande medida, para salvar, de certa forma, o fato do Estado de Minas Gerais estar quebrado, assim, né, economicamente. Então, diante da pandemia, muitas vezes esse recurso ele foi utilizado para ações, né, para a construção de hospitais de campanha, nessa coisa da Covid-19. Mas é um assunto muito difícil, muito complexo, porque tem muitas instâncias que a Vale pode recorrer, né, e tem diferentes processos que ela responde por eles. E esse processo de indenização ele é protelado muitas vezes, né, em função dessa demora na justiça, e essa indenização demora a chegar a essas famílias. Nós temos tempo para mais uma questão, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a professora Márcia. I see that B.R. Rose, you may ask your question. Você pode fazer a pergunta, Rose. Sim, eu gostaria de saber, depois da Mariana, todo mundo jurou que algo teria que mudar, não aconteceria outra vez e tal, e aconteceu pior ainda. Você acha que depois dessa tragédia algo realmente mudou, ou estamos na mesma situação que juramos que tem que mudar e nada muda? Rose, obrigada por essa pergunta, viu? E eu acho que, assim, o que acontece? O capitão Fará, ele é um bombeiro que ele coordenou a operação de salvamento tanto em Mariana como em Brumadinho, né? E aí ele falou uma vez, numa das entrevistas que ele deu para a gente, que em Mariana ele achava que não fosse acontecer de novo. Ele achava que aquilo tinha sido o processo de resgate e salvamento mais importante que ele tinha feito. E aconteceu Brumadinho. Então, ele, como bombeiro, ele está à espera e ele acha que pode acontecer a qualquer outro momento, outra tragédia dessa. O que acontece, né? Assim, a gente tem um grande problema no Brasil inteiro, é o modelo de mineração, né? A forma como a mineração é realizada e feita no Brasil é de uma que eles chamam de um modelo de mineração a montante, né? Que é de muito risco, assim, né? Quando você fala de modelos de mineração no mundo, o feito no Brasil é considerado um dos mais atrasados. E aí, Rose, eu te falo, por que a gente
tem esses modelos, e esse modelo ainda está mantido, né? Foi mantido por tanto tempo, por tantos anos, né? Exatamente por falhas nos processos de licenciamento ambiental, nas brechas, né, que permitem que as empresas de mineração possam fazer, elas conseguem licenciar, né, mesmo com denúncia, né, assim, a gente teve denúncias de ativistas de meio ambiente falando dos riscos, dos problemas, né, que falaram antes de acontecer Brumadinho. Isso foi dito, foi falado muitas vezes, a imprensa fez várias matérias falando sobre o processo, mas é uma luta, né, porque é uma questão, uma disputa econômica, né, como quando eu falei, Minas Gerais, a maior atividade econômica do estado é a mineração, né? Então, assim, as empresas mineradoras têm um poder de barganha muito alto, né? Então, depois do que aconteceu em Mariana e depois do que ocorreu em Brumadinho, existe todo um processo para tentar fazer com que esse licenciamento ele seja mais rígido, para que a Vale possa descomissionar essas barragens, né? Passar por um processo de desativar essas barragens. Mas tem barragens em Minas Gerais inteira, em vários lugares, né? E vale lembrar que nem sempre são barragens em atividade, às vezes são barragens de locais onde a mineração ocorreu e que elas estão desativadas, mas que elas podem a qualquer momento romper, né? Então, eu te digo, eu não sei se não vai acontecer outra tragédia dessa. Eu torço para que não. Eu gostaria de verdade para que isso nunca ocorresse, porque o prejuízo é muito grande. Mas, pelo histórico que a gente tem, né, desse modelo de mineração no Estado, por toda a complexidade que é fazer esse processo, mudar a legislação em relação ao licenciamento ambiental, essa disputa econômica que tem em torno disso, é algo que ainda está em andamento, né? Que ainda está em discussão e ainda é questão aqui no Estado, né? Não é algo definitivo ou resolvido, infelizmente. Exato. Em nome da Universidade de Tulane e com a parceria do Middlebury, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou da live hoje. Agradecer a professora Márcia Cruz, a professora Silvia Lourenço, a professora Annie Gibson. E boa tarde, boa noite para todo mundo. Sim, a gente se vê. Até o próximo evento. Obrigada a todos, Márcia. Posso falar alguma? Obrigada, Anne. Obrigada, Silvia, Giovanni. Tchau, Rose. Tchau, todo mundo. Depois a Silvia vai passar meu e-mail. Se alguém quiser continuar o contato, fique à vontade. Muito obrigada.